Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, iniciamos o horário de verão, 1 hora menos de sono, e não obstante isso, vocês estão aqui, né? Que bom. É lógico que muitos perderam a hora, já era previsível que teríamos menos pessoas, né? Já são 20 anos de padre, então a gente já até sabe. Lá na capela, levei metade dos folhetos, ainda sobrou. É assim, hoje atrasamos um pouco na missa, justamente, né? Mas é natural isso. E ainda mais depois daquele calor insuportável de ontem, nós fomos presenteados com um ventinho, um tempo mais agradável, tudo convidativo para ficar na cama, né? Mas aqui estamos para participar da Santa Missa, nesse domingo que é o dia do Senhor, mas também hoje é um dia muito especial para a igreja, que é o Dia Mundial das Missões. No mundo todo a igreja celebra o Dia das Missões. A igreja é por natureza missionária. Se a igreja não fosse missionária, não estaríamos aqui hoje e a palavra de Deus não chegaria até nós. Então vejam, nós temos que agradecer aqueles que logo após Jesus deram continuidade ao seu projeto, aqueles que vieram antes de nós, que nos transmitiram a fé, e nós que agora temos essa responsabilidade e também continuar transmitindo a fé, o amor de Deus. Isso significa ser discípulo de Jesus e missionário de Jesus. Discípulo porque nós temos Jesus como mestre, missionário porque nós precisamos anunciar o amor de Deus no mundo. E o mundo carece desse amor, dessa luz. E nós somos portadores de amor e de luz. Nós temos uma boa notícia que é o Evangelho. E o Papa Francisco utiliza a expressão, né? A alegria do Evangelho. O Evangelho que causa alegria. Então hoje queremos pedir a Deus a graça de sermos verdadeiramente discípulos e missionários e rezar por toda a igreja missionária. E rezar também por aqueles que estão em missão, longe da pátria, em lugares distantes, em lugares com tantas adversidades, e há pessoas ali levando o amor, levando uma palavra, sendo um sinal do amor de Deus. E para que as missões aconteçam, nós precisamos rezar pelas missões, pelos missionários, e precisamos também dar a nossa contribuição material. Por isso, a coleta de hoje, vocês viram, um envelope diferente. A coleta hoje é destinada integralmente para os projetos missionários da igreja no mundo todo. Não fica nem aqui na paróquia, nem no Brasil. Vai direto para o Papa para financiar todos os projetos missionários que a igreja tem. Bom, queridos irmãos e irmãs, o tema desse ano missionário, desse mês missionário é missão é servir. A nossa missão é servir. Por conta do Evangelho de hoje, Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. E quem quiser ser grande, seja o servidor, seja humilde, seja aquele que se coloque a serviço da vida e do próximo. Então essa é a nossa missão nesse mundo, servir, dar a nossa contribuição para o bem comum, para o progresso das pessoas e da sociedade. Vejam as leituras de hoje. Eu começo com a primeira leitura do profeta Isaías. O profeta Isaías fala de um servo sofredor, de alguém que sofre, de alguém que carrega sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E esse servo sofredor é a prefiguração de Jesus Cristo. Jesus realiza aquilo que o profeta anunciou no Antigo Testamento. Jesus é aquele que deu a vida por nós, que sofreu por nós, que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, que passou pelo sofrimento, mas que ressuscitou, que se tornou causa de salvação para nós. Mas a primeira leitura, ela é breve, mas tem um versículo muito interessante, que é o versículo 11, que diz assim: por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Olha só,
Então o sofrimento pode ser caminho de luz e de ciência perfeita, de sabedoria, de conhecimento perfeito, está falando aqui, não qualquer conhecimento. Então o sofrimento não é em vão. Por essa vida de sofrimento poderá alcançar a luz e a ciência perfeita. Isso não quer dizer que Deus seja sádico, ou seja, o sádico é aquele que tem prazer pelo sofrimento do outro, não é? E nem que tenhamos que ser masoquistas, ou seja, gostar de sofrer. Masoquista é aquele que tem prazer em sofrer, e o sádico é aquele que tem prazer de ver o outro sofrer. Deus não é sádico e nós não somos masoquistas. Mas a vida não é feita só de prazer. A vida também é dor. Me lembro quando eu fazia filosofia, alguns filósofos diziam: a vida é dor. Sempre guardei isso. E é uma verdade. A vida é dor. Mas a vida não é só dor. A vida é alegria, mas a vida também é dor. E nós temos que aprender a lidar com isso. E ver no sofrimento, quando o sofrimento nos visita, a dor, ver ali uma ocasião de crescimento, não de desespero. Essa é a teologia cristã, a teologia do sofrimento, que está fora aí, né, do cenário hoje, porque ninguém mais quer sofrer. Com o progresso da ciência e da técnica, a gente foge do sofrimento a todo custo, né? Vivemos na cultura do analgésico, do anestésico. Sofrimento não. Mas a mesma sociedade que tenta aliviar a nossa dor, ela nos torna pessoas frágeis. Veja, com todo o progresso da ciência e da técnica, nós hoje nos sentimos muito mais frágeis do que no passado. Por quê? Porque a gente já não sabe mais lidar com o sofrimento e com a dor. E quem não sabe lidar com o sofrimento e com a dor não vai encontrar a luz verdadeira, não vai crescer, não vai ter essa ciência perfeita. O sofrimento, ele é educativo, ele faz crescer, ele faz crescer. Então a gente tem que tirar proveito do sofrimento, não se desesperar, porque pode ser um caminho de luz que vai nos ajudar a ver melhor, e um caminho também de ciência perfeita, de compreender melhor as coisas, a vida, o mundo, a existência. Então vejam, na semana passada eu li um artigo que dizia assim, nessa tentativa da gente fugir do sofrimento e da dor, né? Esse artigo dizia assim, que antigamente os pais educavam os filhos para a vida, e hoje os pais protegem os filhos da vida. Nós fazemos isso. Como é difícil hoje educar, né? Às vezes a superproteção, no lugar de educar para a vida, a gente protege da vida. E aí na hora que nós temos que enfrentar uma situação difícil, nós não vamos saber lidar com aquilo. Então vejam que essa leitura, estou fazendo uma reflexão um pouco mais aprofundada nessa leitura, trazendo para os nossos dias, né? A palavra de Deus tem que iluminar os nossos dias. Como essa leitura pequenina é tão fundamental para os dias de hoje. Segunda leitura, na mesma linha. Como é bom saber que quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima de alguém que já passou pelo sofrimento. Porque Deus é a pessoa. Então, é uma pérola essa segunda leitura. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que é capaz de se compadecer de nós, porque Ele passou pelo sofrimento. Não é assim quando a gente conversa com alguém, e quando a gente sabe que alguém passou por aquilo, a gente se sente mais confiante. Ou quando alguém diz, eu sei o que você está sentindo. Então Jesus, gente, o nosso Deus, passou pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Essa é a novidade do cristianismo, que nós não podemos perder de vista. Jesus assumiu a nossa carne, a nossa condição humana. Essa é a grande revolução. Porque antes de Jesus havia muitas religiões. Vamos pensar nos gregos. Os deuses ficavam lá no Monte Olimpo, só espiando os humanos.
não se misturando. Agora o nosso Deus sai do seio de Deus, pega a nossa carne frágil, menos o pecado, passa pela dor, pela morte, pelo sofrimento. Essa é a grande novidade. Como é bom se relacionar com Deus que sabe quem nós somos, que sabe o que é a dor. Não com um Deus que está lá distante, só espiando. Essa é a nossa fé cristã. Então, e a segunda leitura diz: vamos nos aproximar de Deus, porque Ele vai nos dar a graça, Ele vai nos entender, Ele vai nos confortar, Ele vai nos fortalecer, vai dar a graça que a gente precisa para enfrentar aquilo. Se aproximar de Deus, que se compadece de nós, que nos entende, porque sabe o que é ser humano. E Jesus foi humano na sua profundidade, na sua totalidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o Evangelho, gente? Veja, Tiago e João somos nós. Jesus tinha um grupo pequeno de 12, uma turma pequena. Tiago e João estavam na barba do mestre e na contramão do mestre. Num grupo de 12, Jesus não conseguiu controlar essa questão do poder. Imagine no Brasil e no mundo. Porque isso está enraizado em nós. Veja, no grupo de 12, depois de tudo aquilo que Jesus fez, o serviço, o amor, o perdão, tinha 2 lá na contramão. Senhor, coloque-nos no melhor lugar, um à direita e outro à esquerda. É só olhar para o cenário, cada um buscando o seu interesse, buscando poder, buscando alguma vantagem, algum privilégio. Isso não é só na política, em todas as relações. O que eu vou ganhar com isso? Qual o benefício disso para mim? Gente, vamos olhar para a política, mas por favor, não vamos deixar de olhar para nós, senão não vai mudar nada. É fácil ver fora. Essa relação de poder está em todos os lugares. Um querendo levar vantagem sobre o outro. Qual o benefício? Qual o melhor lugar para mim? O que eu vou ganhar com isso? Isso está difuso na nossa sociedade. E a gente tem que acabar por isso. Senão não vai mudar nada. Então Tiago e João estavam na contramão do ensinamento de Jesus. Jesus veio trazer uma proposta nova, de fraternidade. E os outros queriam relação de poder. Não entenderam. Mas graças a Deus, depois entenderam. Levou um tempo para cair a ficha. Agora aqui no Brasil está demorando demais. Para a gente mudar essa maneira de nós sermos, do jeitinho brasileiro, do levar vantagem. Isso já está no Brasil desde o descobrimento, e a gente não consegue superar isso. Tomara que com essa questão da corrupção a gente possa tocar nesses pontos também. Porque a mudança passa pelo pessoal e pelo social. Por cada um de nós. Então vejam, o que a gente não pode se esquecer desse evangelho é o seguinte: Jesus chama os seus discípulos e diz assim: entre vocês não deve ser assim. Essa frase que a gente tem que levar para a semana. Esqueçam tudo que eu falei. Fiquem com essa frase de Jesus. Por que Jesus fala isso? É fantástica essa frase. Entre vocês não deve ser assim. Jesus está dizendo o seguinte: olha, fiquem atentos, porque sem perceber a gente pode reproduzir aquilo que a gente critica. Sem perceber a gente faz aquilo que a gente critica nos outros. E se a gente não fica atento, a gente reproduz na família, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, as relações de poder, de domínio, de interesse. Essa frase de Jesus é maravilhosa. Entre vocês não deverá
ser assim. Ou o cristão nada contra a correnteza, ou a gente não vai deixar nenhum legado. Vamos passar por essa vida como mais um. E a outra frase que Jesus coloca no Evangelho: vocês não sabem o que estão pedindo. Às vezes a gente pede aquilo que é de interesse nosso, e não pedimos aquilo que é de interesse da coletividade. Também outro limite que nós temos: pedir aquilo que nos interessa. Não sabemos pedir, e muitas vezes reproduzimos aquilo que criticamos. E por fim Jesus diz: quem quiser ser o maior, aqui está o ensinamento, seja o servo, o escravo, o disponível, o servidor de todos. Quem quiser ser o maior se torne pequeno. Essa é a lógica de Deus. A lógica do mundo é a lógica do poder, do domínio, do econômico, do consumo. A lógica de Deus: o maior é aquele que serve, que se coloca a serviço da vida. E Jesus dá o exemplo: eu não vim para ser servido, vim para servir. Então, queridos irmãos e irmãs, quanta riqueza na palavra de Deus, nesse domingo de 1 hora menos de descanso. E nós vamos ter que pensar nisso a semana toda, né? Na palavra de Deus, pensar nisso. Será que eu estou reproduzindo aquilo que é a mentalidade do mundo? Será que eu sei pedir? Será que eu sou de fato servo? Será que eu me coloco a serviço da vida dos outros ou não? Pensemos em tudo isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.